E por que eu fiz isso? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído. Hoje a palavra diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Nós somos o templo. Os nossos valores hoje são valores que dizem respeito à nossa vida pessoal, às riquezas materiais. Começamos a nos apegar em probleminhas que acontecem em nossas vidas e começar a achar que Deus nem olha mais para nós, mas não olhamos para aquilo que Deus tem para nossas vidas, que está lá na eternidade. Aonde está o nosso coração? Mas eu estou aqui dizendo para vocês que a lei da semeadura, ela é real. Aquilo que você planta, você colhe. Amém? Vamos então nos colocar de pé para lermos esta porção das Sagradas Escrituras, lá no livro de Ageu, capítulo 1. Todos acharam? Alguém não achou aí? Levanta a mão, pede para o vizinho dar uma forcinha aí. Amém? A palavra do Senhor diz assim: no primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu: acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam o monte para trazer madeira. Construam o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco, e o que vocês trouxeram para casa eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos: por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara, e o povo temeu o Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe esta mensagem do Senhor para o povo: eu estou com vocês, declara o Senhor. Assim o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e todo o restante do povo, e eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus, no 24º dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario. Amém? Vamos orar. Senhor amado, Deus querido, nós lemos aqui a tua sagrada escritura, Pai. A tua palavra foi já proferida aqui nesse lugar, Pai, e eu creio, Senhor, como sempre tenho dito aqui, no poder infalível da tua palavra, Senhor. A tua palavra, ela tem um poder infalível, absoluto, inerrante, eficaz, palavra transformadora, Senhor, que fala aos nossos corações, Deus. Eu não precisaria nem continuar mais aqui nesse culto, nesse sermão, Senhor. A tua palavra já diz tudo aquilo que já precisamos receber em nosso coração, como eu creio que todos aqui já receberam, Senhor. O teu Espírito fala conosco, ele trabalha em nosso interior, ele fala ao nosso coração.
Ele nos dirige segundo a orientação que o Senhor tem para nós através da tua palavra. Por isso eu te peço, Senhor, mais uma vez nesta noite, Deus, que esta palavra, Senhor, impacte nossas vidas aqui nesse lugar, que essa palavra venha, Senhor, de encontro ao nosso coração, Pai, e venha nos transformar, Deus, venha nos alertar, venha nos exortar, nos edificar, nos ensinar, nos regardir, Senhor. Venha, Senhor, falar conosco, Pai. Abençoa nossas vidas, Senhor, nesse lugar. É o que eu te peço, Deus, e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Podem sentar-se, amém? É interessante, né, irmãos, como Deus fala de uma forma tão incrível. Eu não sei se vocês perceberam, se tiveram essa sensibilidade, né, de perceber como foi a abertura do culto hoje, e como é essa palavra. Veja só, a pastora Marisa, que hora que você preparou aquele esboço? Foi aqui, em casa. Eu nem sabia o que ela ia falar. Aliás, nem sabia que ela ia abrir o culto, né? Nós fomos ver isso na hora que estávamos para vir para cá. Ela não sabia muito menos que eu, o que eu tinha preparado, o que Deus tinha falado no meu coração, porque essa semana foi uma semana complicada. Eu começo a refletir no sermão, a preparar o sermão, normalmente quinta, sexta-feira. No sábado eu tenho um dia que é para mim estar com Deus, preparando a palavra, mas infelizmente na sexta-feira, indo para o aniversário da minha neta, nós fomos assaltados, né? Quebraram o vidro do carro, roubaram o celular, foi uma coisa terrível, e então já foi sexta-feira à noite, já foi uma coisa muito complicada. Sábado não tive tempo para nada, tinha que levar o carro para consertar o vidro, porque eu não podia ficar sem vidro no carro, né? Os ladrão arrebentou o vidro. Então tive que levar no local de novo. Já é o segundo ano, irmãos. Uma vez por ano está acontecendo isso, é incrível, né? Há um ano atrás praticamente aconteceu a mesma coisa, quebraram o mesmo vidro, roubaram o celular no mesmo lugar do carro, né? Só que essa vez foi aqui no Rua de Ramos, outra vez foi lá em São Paulo, lá perto do Parque Dom Pedro. E também aí eu tive que ficar aí na Vivo, fiquei lá 4 horas e pouco na Vivo, né, Marisa, tentando resolver a situação, bloqueando isso, bloqueando aquilo, bloqueando o banco, comprando outro celular. Enfim, não tive, né, nem tempo. Ela nem sabia o que eu ia pregar hoje, e a palavra ela se completa, né? Ela fala da reconstrução das nossas vidas, da nossa casa. E a palavra hoje que o profeta Ageu nos traz é a reconstrução do templo, amém? Que é a casa de Deus, que é a nossa casa, amém? Esse livro é o primeiro livro profético pós-exílico. Depois do exílio da Babilônia, nós tivemos 2 exílios, né? O exílio assírio e depois o exílio babilônico. Então, depois do exílio babilônico, este é o primeiro livro profético. Então Ageu, ele foi o primeiro profeta dos 3, né, últimos, que são, como eu disse, Ageu, Zacarias e Malaquias. Ele foi o primeiro que profetizou depois do exílio, quando o povo foi liberado para voltar para Jerusalém. E ele registra aqui nesse livro dele 4 discursos dirigidos aos judeus que retornaram do exílio da Babilônia. Ele pertence aos 12 profetas menores, Ageu, não porque são inferiores aos profetas como Isaías, Jeremias e Daniel, né, que são os profetas maiores, mas é pela quantidade, pelo volume de escritos que deixaram. Então eles são considerados profetas menores. O que aconteceu aqui, o contexto dessa história, a comunidade de Israel estava desencorajada, estava desanimada, estava triste por causa do fracasso que tiveram nas colheitas, porque vieram para cá, e como nós lemos aqui no texto, o que eles plantavam, colhiam muito pouco. O que eles pegavam para comer e comiam, não bastava, passavam fome. As roupas que eles conseguiam para se vestir, para se aquecer, não era suficiente, passavam frio.
chegaram a tal ponto de desejarem voltar para o exílio, voltar para a Babilônia. A situação é tão terrível, irmãos, que é como muitas vezes falamos, né? O povo, quando saiu do Egito, nós, quando saímos do Egito, quando o inimigo nos assolava e nós vivíamos em meio ao pecado, nós começamos a passar situações aqui nessa terra, nesse momento em que muitos querem voltar para o Egito, sentem saudade dos repolhos, das cebolas, dos peixes. E aqui não foi diferente. Aquele povo começou a sofrer uma situação ali de fracasso, que desejava voltar para a Babilônia, desejava voltar como se fosse voltar para o Egito. Irmãos, foram 70 anos de exílio. 70 anos, você pode me dizer, não, mas 70 anos, que eternidade, nada disso. Foi um tempo muito pequeno. Deus, pela sua graça e misericórdia, permitiu que o povo ficasse somente 70 anos, que não era um tempo suficiente para que perdesse sua cultura, sua história. E aquele povo então é liberado para voltar para a sua terra, para Jerusalém, mas não reconhecem o favor de Deus sobre a vida deles. Aliás, é um povo de coração duro, um coração arredio, porque foram parar no exílio 2 vezes, por causa do seu coração obstinado. Nada se fala acerca desse profeta Ageu. Não se sabe sobre a família dele, não se sabe sobre o seu passado, não se sabe sobre o lugar ou a época do seu nascimento, e até mesmo dos principais acontecimentos que ocorreram com ele. Nada se sabe dele. Apenas sabemos por dedução que ele é uma pessoa que veio do exílio, porque a Bíblia também não fala, mas tudo indica que ele foi um exilado, voltou para Jerusalém, e aqui Deus começa a usar a vida desse profeta para falar ao povo de Israel. Uma coisa interessante, irmãos, é que esse homem era dotado de elevados propósitos, exercia uma grande influência sobre o povo e cultivava uma profunda espiritualidade, coisa que parece que estava faltando naquele povo que estava voltando do exílio, coisa que parece que estava faltando naquele povo que Deus tomou pelas suas mãos e levou novamente para a sua terra, mas não sentiam a mão de Deus agindo sobre eles. E precisou vir esse profeta usado por Deus para abrir os olhos do povo, para abrir os olhos daqueles homens que estavam um dia lá na Babilônia, escravos naquele país, naquela terra, e agora tem a oportunidade de estar novamente no seu lar. Nós muitas vezes estivemos lá, no meio do pecado, lá no mundo. Hoje estamos aqui na presença do Senhor. Isso é uma dádiva, isso é algo maravilhoso. Mas às vezes nos esquecemos ou não enxergamos isso. Não enxergamos quão gracioso é Deus sobre nossas vidas, quão bondoso é Deus sobre nossas vidas. E às vezes é preciso vir alguém e abrir os nossos olhos, porque não conseguimos ver, não conseguimos enxergar o que Deus tem feito na vida de cada um de nós. Começamos a nos apegar em probleminhas que acontecem em nossas vidas e começar a achar que Deus nem olha mais para nós. É como no meu caso, fui assaltado sábado, tive um prejuízo grande aí de R$9.000 que custava o aparelho, que não é fácil. Eu podia falar, poxa Deus, cadê o Senhor que não toma conta de mim? Mas o que é isso, irmãos? O que é isso perto da grandeza de tudo aquilo que Deus faz por cada um de nós? Deus muitas vezes permite mesmo
que aconteçam certas coisas. Deus permite que a comida não seja suficiente. Deus permite que a roupa não seja suficiente para aquecer, que não haja alimento suficiente para matar a fome, para que nós possamos enxergar que existe um Deus poderoso em quem nós temos que confiar e a quem temos que recorrer. Aleluias! Porque só Ele é Deus, só Ele tem o poder. É duro, irmãos, mas essa é a grande verdade. Para nós entendermos um pouquinho esse primeiro exílio que eu falei da Síria, ocorreu no ano de 734 a.C. A primeira fase, ele foi em duas fases, o primeiro exílio para a Síria, não esse exílio da Babilônia. A segunda fase foi em 722 a.C. Nessa segunda fase, Samaria, isso agora, eu não sei se vocês conhecem bem, mas Israel foi dividido em dois reinos, né? Reino do norte e reino do sul. Reino do norte, Israel; reino do sul, Judá. Reino do norte, capital Samaria; reino do sul, capital Jerusalém. Então o primeiro exílio foi o reino do norte, que foi exilado. Foram derrotados, Samaria foi destruída, e o reino do norte deixou de existir e foi para o exílio. O segundo exílio, que é o que nós estamos nos referindo, é o exílio da Babilônia, debaixo da dinastia do rei Nabucodonosor II. Houveram duas deportações, a primeira em 598 a.C. Nessa deportação, uma grande leva de judeus foram levados para a Babilônia. O templo não foi destruído nessa primeira deportação, mas foi saqueado. Levaram tudo que tinha, todos os utensílios de prata, de ouro, tudo que tinha levaram. A segunda deportação foi em 587, quase 11 anos depois. Aí houve a destruição do templo. Levaram a segunda leva de judeu para a Babilônia e destruíram o templo. Em 538 a.C., Ciro o Grande, imperador persa, derrota a Babilônia e permite o retorno dos hebreus, dos judeus, para Jerusalém. 2 anos mais tarde, com muita alegria, com muito regozijo, foram lançados os alicerces do templo. O povo se animou, voltou para Jerusalém e sabiam que tinham que reconstruir o templo. Lançaram os alicerces. Mas aí houve um pequeno problema. O povo de Samaria, no norte, um povo hostil, começou a influenciar o rei da época a não permitir que continuasse a construção do templo, e a construção então foi parada, e ela ficou parada por cerca de 2 anos. Aliás, 16 anos. Depois desses 16 anos, Dario então dá a permissão para que a obra fosse concluída, que é o que nós lemos aqui no texto hoje de Ageu, capítulo 1. E aí a obra então é liberada para ser reconstruída. As 4 mensagens de Ageu para esse caso, para esse episódio: primeira, o descuido do término do segundo templo. É o texto que nós lemos, capítulo 1, de 1 a 15. O povo se descuidou da construção do templo. A segunda mensagem, a glória do segundo templo, vai lá no capítulo 2, de 1 a 9, que nós não vamos falar sobre isso hoje. A terceira mensagem, o sacrifício sem obediência para reconstruir o templo não santificam. Quer dizer, um sacrifício que não há obediência não vai santificar. Está lá no capítulo 2, de 10 a 19. E a última mensagem, a segurança e a perpetuação de Israel, capítulo 2, do 20 ao 23. Mas nós vamos aqui nos ater à primeira mensagem do profeta Ageu: o descuido do término do segundo templo. Porque o primeiro foi destruído, agora tinha que ser construído o segundo templo. Amém? A desculpa, qual foi a desculpa do povo? Por que esse templo começou a empacar e a obra começou a ficar morosa e não saía a construção desse templo? Está lá no versículo 1 e 2, que eu vou ler novamente aqui.
No primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Joazadaque, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos: este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. O povo aqui estava dizendo: ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Isso é muito sério, irmãos. Segundo ponto, a causa do descuido. Qual foi a causa desse descuido? O egoísmo do povo. Está lá no verso 3 e 4 que diz: por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu: acaso é tempo de vocês morarem em casa de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Essa era a posição do povo. Ainda não é hora de construir o templo. E o Senhor então diz: vocês estão morando em casas maravilhosas, casas todas adornadas. Vocês estão muito preocupados com as suas casas, mas com a minha casa não existe preocupação. A minha casa, a construção da minha casa está sendo negligenciada. Hoje o Senhor tem um recado muito forte para as nossas vidas. A nossa preocupação, ela está residindo em coisas que não tem nada a ver com o eterno. Os nossos valores hoje são valores que dizem respeito à nossa vida pessoal, às riquezas materiais, às conquistas que nós temos nesse mundo, nessa terra, aquilo que realmente nós usufruímos para viver ou ter um conforto aqui nesse lugar, e negligenciamos aquilo que é eterno, aquilo que é de Deus. Hoje o Senhor não tem um templo para ser construído. Nós não estamos falando hoje de um templo de parede, de teto, de piso, não. Hoje o templo que o Senhor está falando é o nosso coração, porque nós somos templos do Espírito Santo. É desse templo que o Senhor está falando. É sobre esse templo que foi falado na abertura do culto. É sobre esse templo que o Senhor está nos alertando hoje. Nós estamos deixando de edificar o templo do Espírito Santo, que somos nós, que é a nossa vida, para nos atentarmos em coisas materiais, em coisas que não tem nada a ver com o divino, com o eterno. Nós queremos casas adornadas, nós queremos casas maravilhosas, nós queremos tudo de bom e do melhor aqui nessa terra. Nós não queremos passar fome, nós queremos comida, nós queremos roupa para nos aquecer, nós queremos adornos para nos tornarmos bonitos, lindos, maravilhosos. Nós queremos casas confortáveis, casas que possam mostrar toda a exuberância daquilo que nós conseguimos conquistar aqui nesse lugar, mas não olhamos para aquilo que Deus tem para nossas vidas, que está lá na eternidade. Aonde está o nosso coração? Aonde está o nosso coração? O castigo pelo descuido. Houve um descuido desse povo, porque eles achavam, segundo a posição deles, que não era tempo ainda de construir o templo. Eles estavam esperando uma revelação divina para que eles pudessem iniciar a obra. Eles estavam esperando que Deus aparecesse ou falasse audivelmente a eles e chegasse e dissesse: povo, comecem a construção. Eles estavam querendo ouvir algo de Deus, mas o profeta estava ali falando a eles. E essa negligência, esse descuido, trouxe consequências para este povo. E essas consequências estão lá nos versículos de 5 a 11, que diz assim: agora assim diz o Senhor dos exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vejam aonde os seus caminhos os levaram. Olhe para onde os seus caminhos estão nos levando, para onde os nossos caminhos estão nos levando.
Vocês têm plantado muito, mas colhido pouco. O sacrifício é grande, a labuta é grande, mas a colheita é pequena. Vocês comem, mas não se fartam, porque não há alimento suficiente. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Quantos aqui não passam por essa situação? Recebe o salário e coloca numa bolsa furada. O dinheiro parece que se esvai pelos vãos dos dedos. Algo está acontecendo, irmãos. Irmãs, algo está acontecendo em nossas vidas, e nós temos que acordar para isso. Temos que acordar para aquilo que Deus está falando ao nosso coração. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam o monte para trazer madeira, construam o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco, eis que veio muito pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com um sopro, eu fiz desaparecer com um simples sopro. E por que eu fiz isso? Pergunta o Senhor dos Exércitos: por causa do meu templo, que ainda está destruído, por causa do meu templo, que ainda não está edificado como eu quero. Esse templo, que somos nós, templos do Espírito Santo de Deus. Hoje a palavra diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Nós somos o templo. E esse templo ainda não está completo, esse templo ainda está destruído, com falhas, com brechas. Por causa do meu templo que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa, enquanto cada um de vocês se preocupa com aquilo que não interessa para o nosso Deus. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho, e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho da mão de vocês foi prejudicado. Eu não estou aqui para dizer que Deus é um Deus ruim, é um Deus perverso, mas eu estou aqui dizendo para vocês que a lei da semeadura, ela é real. Aquilo que você planta, você colhe, amém? E se você não planta as coisas divinas, de acordo com a orientação e a vontade do nosso Deus, o que você vai colher são secas, são frio, são sede, são fome. Isso é um grande alerta para as nossas vidas. O arrependimento pelo descuido, mas houve o arrependimento. E o povo então vai trabalhar no templo. Versos de 12 a 15 que diz: Zorobabel, filho de Saltiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara. Obedeceram a voz de Deus através do profeta. E o povo temeu o Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe esta mensagem para o povo: eu estou com vocês, declara o Senhor. Deus está dizendo aqui: eu estou com vocês.
Deus está conosco. Assim o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote, filho de Jeozadaque, e todo o restante do povo, e eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos exércitos, seu Deus, no 24º dia do segundo mês do ano do reinado de Dario. Aleluias. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Lá em Atos 17:24 a palavra diz: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. 1 Coríntios 3:16-17 diz: vocês não sabem quem são o santuário de Deus e que o Espírito Santo habita em vocês? Será que nós não sabemos que somos santuários de Deus? Que somos o templo do Espírito Santo? Será que não sabemos disso? Se não sabíamos, temos que saber agora, porque agora a palavra está sendo lida e está sendo dita aqui nesse lugar. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, aleluias, é sagrado. A destruição do templo depende das nossas atitudes. E o Senhor está sendo muito claro aqui. Se alguém destruir o santuário, que somos nós, e talvez esse inimigo não venha de fora, porque o nosso pior inimigo somos nós mesmos. Talvez essa destruição seja proveniente do nosso coração. E se nós destruirmos esse santuário, que somos nós, que é o santuário onde habita o Espírito de Deus, Deus destruirá. Nós temos, irmãos, que ter uma consciência muito correta acerca das coisas divinas. Temos que saber discernir aquilo que Deus quer de nossas vidas, e que hoje, aqui nesse lugar, que vocês possam refletir sobre suas vidas, como eu refleti sobre a minha vida, como eu tenho refletido também, porque eu não me excluo, nós estamos todos juntos, e temos que olhar para dentro de nós, porque o nosso problema não vem de fora, nosso problema vem de dentro. No capítulo 2 fala algo muito interessante, nós não vamos falar sobre ele agora, mas que diz o seguinte, tem uma parte que eu não me lembro agora o endereço, o versículo, mas que fala: mas se eu pegar algo santificado, um sacrifício, e esse sacrifício encostar em algo, em algum objeto, em alguma coisa, essa coisa vai ser santificada? Não. Mas e se eu pegar algo que é impuro, e eu encostar em alguma coisa, essa coisa vai se tornar impura? Vai. Então nós temos que entender isso, que as coisas ruins nos contaminam, muito mais do que as coisas boas, e nós temos que estar alerta para isso, nós temos que estar alerta para os nossos valores, temos que entender isso. Ontem, nós estávamos almoçando na casa da minha filha e do meu genro, Gilmar, da Flávia, e a gente conversou um pouco sobre um vídeo que o Gilmar me passou talvez acho que para o grupo, para alguém deve ter visto, não sei se passou, né? Que foi um testemunho do pastor Francis Chan, um americano, né? Um chinês americano, uma entrevista que foi realizada pelo Douglas Gonçalves, do Jesus Cop. Não sei se vocês viram, mas ali foi algo maravilhoso que aquele pastor falou. Ele escreveu um livro, Louco Amor, o nome, né, Gil? Louco Amor. Não sei se vocês já ouviram falar sobre esse livro, mas o livro Louco Amor, de Francis Chan, se não ouviram falar, procurem ler esse livro, é fantástico. Eu li esse livro, é maravilhoso, eu tenho esse livro.
E esse livro se tornou um best-seller. E quando Francis Chan, esse pastor contemporâneo agora, um pastor jovem, ele foi entrevistado e ele foi contar a história desse livro. E quando ele escreveu o livro, o editor falou para ele: olha, esse livro vai render milhões de dólares. Não é isso, Gil? Se eu estiver errado, você me corrija aí, porque eu não lembro direito da história. Mas esse livro vai vender muito. A posição, a postura desse pastor foi o seguinte: ele conversou com a mulher dele e falou: esse livro nós vamos nem ver o dinheiro proveniente da venda, quanto nós já vamos destinar esse recurso que vier da venda desse livro para outro lugar, para ajudar em outro lugar, mas não vamos pegar nada, porque se esse livro render tantos milhões de dólares assim, e vier parar nas minhas mãos, eu não sei como vai ser o meu comportamento. É isso, Gil? Olha que coisa tremenda, irmãos. Esse homem ficou com medo de que aquele dinheiro, aquele volume tão grande de dinheiro que iria vir da venda desses livros, pudesse influenciar a vida dele. Influenciar como estava influenciando a vida desses judeus aqui. Quando eles começaram a ver suas casas lindas, maravilhosas, eles começaram a esquecer as coisas de Deus, e a preocupação deles voltou-se para outro lado. E o medo desse pastor era esse, que a atenção dele fosse desviada para outra situação, para outra circunstância, que não fosse as coisas de Deus. Por isso, irmãos, que nós temos que realmente rever nossos valores, rever as nossas vidas, as nossas posições, rever as nossas atitudes, rever a nossa situação diante do nosso Deus, porque tem muita coisa que eu faço errado ainda na minha vida, que eu creio que muitos aqui ainda fazem errado, e que precisam ser consertados. As nossas vidas, como foi a abertura do culto hoje, foi isso, foi o meu sermão. Temos que consertar as nossas vidas, porque Deus quer, como disse a Marisa, nos transformar segundo um modelo padrão, e esse modelo padrão é a estatura de varão perfeito, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o modelo para o qual nós estamos destinados a nos parecer e nos tornar iguais. E para que isso aconteça, os nossos valores têm que ser mudados. É preciso, irmãos, é preciso mudar. É preciso mudar. Eu vou pedir para que o grupo venha de louvor, para nós estarmos encerrando o culto. Aleluias. Consegue tocar? Aleluias. Eu vou pedir para que nós nos coloquemos de pé, amém? E nós vamos cantar e orar, porque eu creio que o Espírito Santo já está falando aos nossos corações, amém? Eu creio que o Espírito Santo está falando ao coração de cada um aqui nessa noite, e que eu sei e tenho a certeza que nós vamos pensar muito sobre tudo isso que foi dito aqui. Que vocês possam ler novamente esse capítulo de Ageu, entender que nós estamos aqui
não por causa, Deus não olha para nós por causa do nosso sucesso. Não é porque as casas foram maravilhosamente construídas, todas adornadas, mostrando sucesso material, mas Deus não quis saber de nada disso. Deus está mais preocupado sim com o nosso caráter, com o nosso coração. É isso que Deus espera de nós. E esse Deus que está acima de tudo e acima de todos, esse Deus que é poderoso, maravilhoso, esse é o Deus que nós servimos, e esse é o Deus que nós temos que obedecer. Aleluias. Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram que tu és quem Ele é. Aleluias. Oh Deus, tu és Senhor e Rei, governa sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, para sempre reinarás, prostrado aos seus pés, erguemos o teu santo nome em adoração, nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habita onde? E habita entre nós, ó Santo Deus, ó Santo Deus. Acima de todos, acima de todos nós, acima de tudo, está quem? Está o Senhor entronizado. Aleluia, Senhor. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram que tu és. Aleluia, Senhor. Tu és Senhor e Rei, oh glória, governa sobre o universo,
justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, pra sempre reinarás, prostrado aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração, nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habita entre nós, ó Santo Deus, ó Santo Deus, ó Deus, ó Santo Deus, aleluia, Senhor, Santo Deus, ó Santo Deus, Tu és santo, Senhor, ó Santo Deus, Tu és santo, Senhor, ó Deus, Santo Deus, Santo Deus, aleluia, Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus, Tu és santo, Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus, ó Deus, Tu és santo Deus, Santo Deus, Santo Deus, ó Deus. Senhor, inclina teus ouvidos para o teu povo, Senhor. Inclina teus ouvidos, ó Pai. Nós queremos ouvir a tua voz, Senhor. Nós não queremos ser negligentes, ó Pai. Queremos fazer a tua vontade, Senhor. Nos ajuda, Deus. Aleluia, Senhor. Visita nossos corações, ó Pai. Ó Espírito Santo de Deus, desça sobre esse lugar. Desça sobre esse lugar. Vai tocando, Senhor. Vai tocando, Espírito Santo, em cada vida, em cada coração. Vai tocando, Espírito Santo. Toca, Espírito Santo. Toca como um vento, Senhor. Como um vento, Deus, que assopra sobre esse lugar. Deus amado, que vai tocando nossas almas, nossas vidas aqui nesse lugar. Toca, Espírito Santo. Toca, Espírito Santo. Muda, Senhor. Muda os nossos valores. Muda, Senhor, a nossa maneira de pensar, de agir, de falar. Muda, Senhor, nossos gostos. Muda, Senhor, os nossos valores, aquilo que nós consideramos que não serve para Ti nesse lugar. Oh Deus, ora na basura levanás. Oh Deus, Santo, oh Deus, oh Santo Deus, Santo Deus, oh Santo Deus, 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 derrama, Senhor, Santo Deus, Santo Deus, derrama unção nesse lugar, ó Santo, Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus, derrama poder, Senhor, Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus, derrama no Teu Espírito, Senhor, Santo Deus, Santo
Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, Deus. Aleluia, Senhor. Oh, ralabassure nemanas. Oh, ralamanas. Oh, Santo Deus, Espírito de Deus, que paira neste lugar, Espírito de Deus, que toca em nossas vidas, que toca em nossas vidas, neste lugar. Toca Espírito, toca Espírito, toca Espírito. Massageia nosso coração nesta noite, Espírito Santo. Muitos aqui estão precisando, Senhor. Espírito Santo, toma, Senhor, estas vidas nas tuas mãos. Senhor, toma no seu colo, nos seus braços, Senhor. Nos abraça, Senhor. Nos abraça, Senhor. Nos acolhe agora aqui neste lugar. Nos acaricia, Senhor. Oh Deus, nós queremos te servir aqui, Senhor. Queremos fazer a tua vontade neste lugar. Espírito Santo de Deus. Aproveite esse momento para estar orando a Deus com o espírito leve, porque o Espírito Santo está tocando no teu coração nesse momento. É um momento de reflexão, de adoração, porque o Espírito Santo, eu profetizo agora, ele vai tocar na sua vida. Toda dor, toda angústia, toda tristeza vai cair por terra agora, em nome de Jesus. Porque lá no final desse capítulo, lá nos versos de 12 a 15, a palavra diz que o povo temeu a Deus. O povo está temendo a Deus aqui nesse lugar. Eu sei disso, eu creio nisso. E o Espírito Santo está tocando em cada um aqui. Toda angústia, toda tristeza, todo mal, caia por terra agora em nome de Jesus. Toda opressão maligna, todo intento de Satanás, todo dardo inflamado, toda seta, que caia por terra agora em nome de Jesus. Toca, Senhor, visita nossas vidas nessa noite, Pai. Expulsa, Senhor, daqui todo mal. Nós vamos sair daqui nessa noite, Pai, desse templo, desse lugar, como se estivéssemos pisando em nuvem, porque vamos estar leve, porque o Espírito Santo vai trabalhar agora no teu coração. O Espírito Santo agora está ministrando no teu coração. Se abra o teu coração para Ele agora. Ele quer ministrar agora no teu coração. Ele quer falar agora ao teu coração. Ele quer tirar toda a tristeza, toda a angústia, todo o nó na garganta, toda a dor, a opressão no peito, a pressão que você sente no peito, vai cair por terra agora em nome de Jesus, porque Deus é poderoso e Ele tem o poder para restaurar a tua vida, e vai restaurar a tua vida nesta noite, em nome de Jesus. Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo
Espírito Santo de Deus. Obrigado, Senhor, obrigado, Deus, porque eu tenho certeza que o Senhor falou aos nossos corações nessa noite. Eu tenho certeza que houve concertos aqui nesse lugar. Eu tenho certeza que houve tratamento de almas aqui nesse lugar. Eu tenho certeza que houve curas de alma aqui nesse lugar. Nós te agradecemos, Senhor, porque Tu és maravilhoso, Pai. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Podemos louvar ao Senhor com uma grande salva de palmas. Aleluias, porque Ele merece. Ele é o nosso Deus, Ele é o grande Yahvé, o grande Jeová, o grande Eu Sou, o Deus de milagres, o Deus que vai transformar a vida de cada um aqui, o Deus que vai olhar para cada coração aqui nessa noite e vai transformar a tua vida e a minha vida aqui nesse lugar. Oh Deus, aleluia, Senhor, Deus maravilhoso, Deus poderoso. Tu mereces, Senhor, uma grande salva de palmas, Senhor, porque Tu és o nosso Deus, o Deus de poder, o Deus poderoso, aleluia. Oh, glórias, aleluia, Senhor. Oh, ralamasurelemanamanas, Deus de poder, Deus de glória, aleluias, oh Deus, aleluia, Senhor, aleluia, Senhor, aleluia, Deus, aleluia, Senhor, aleluias. Senhor amado, Deus querido, nós queremos te agradecer, ó Pai, por essa noite em que o Senhor preparou esse momento e esse ambiente para nós, Senhor. Quero te agradecer, Deus, pelo teu mover aqui nesse lugar, por tocar, Senhor, cada vida aqui, por transformar cada vida aqui, Senhor. Nós te louvamos por isso e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Te peço também, Senhor, nos leva sob tua proteção, debaixo de tuas poderosas mãos, que nós possamos sair daqui nessa noite, Deus, com o nosso coração leve, com o nosso espírito leve, porque eu sei que houve conserto, houve cura, houve tratamento aqui nesse lugar. Abençoa, Senhor, cada um que está aqui nesse lugar. Abençoa cada um que vai ainda nos assistir através da internet, Deus. Que cada casa, cada lar, cada família possa ser abençoado por Ti, Senhor, em nome de Jesus. Pelo amor do nosso Senhor Deus, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo e pela consolação e comunhão do Espírito Santo, que toda a igreja possa dizer amém, amém. Deus abençoe a todos. Quinta-feira, reunião de oração às 15 horas. E no domingo que vem estaremos aqui novamente às 18h30. Um aviso aqui para os casais que vão participar no encontro de casais do dia 15 de abril, num sábado às 19h30. Procure para dar os nomes, mesmo que irão pagar depois, não tem problema. O importante, irmãos e irmãs, é que nós pudéssemos dar um nome para que eles preparem, né, Nice? Porque precisa ter todo um preparo da estrutura, né? Então os casais que tiverem intenção de participar, mesmo que não for pagar, paga depois, não tem problema, mas dê um nome para a gente poder reservar. Isso é muito importante, né? Para poder organizar o evento, tá? Então, se acaso vocês puderem dar os nomes, procure a Nice, amém, que está ali, a minha filha Flávia, tá? E eles vão pegar o nome para poder fazer essa programação, amém? Deus abençoe a todos. Domingo que vem nós nos encontramos aqui novamente, amém? Glória a Deus, aleluias. Oh Deus, aleluia, Senhor. Oh Deus, Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus. Aleluia.
Aleluia, Senhor. Glórias a ti.